Dramas da obsessão. Conclusão. Terceira parte. Capítulo 3. As vibrações disseminadas pelos ambientes de um centro espírita, pelos cuidados dos seus tutelares invisíveis, os fluidos úteis necessários aos variados quão delicados trabalhos que ali se devem processar, desde a cura de enfermos até a conversão de entidades desencarnadas sofredoras e até mesmo a oratória inspirada pelos instrutores espirituais, são elementos essenciais, mesmo indispensáveis a certa série de exposições movidas pelos obreiros da imortalidade a serviço da terceira revelação. Essas vibrações, esses fluidos especializados, muito sutis e sensíveis, hão de conservar-se imaculados, portando intactas as virtudes que lhes são naturais e indispensáveis ao desenrolar dos trabalhos. Porque, assim não sendo, se mesclarão de impurezas prejudiciais aos mesmos trabalhos, por anularem as suas profundas possibilidades. Daí porque a espiritualidade esclarecida recomenda aos adeptos da grande doutrina o máximo respeito nas assembleias espíritas, nas quais jamais deverão penetrar a frivolidade e a inconsequência, a maledicência e a intriga, o mercantilismo e o mundanismo, o ruído e as atitudes menos graves, visto que estas são manifestações inferiores do caráter e da inconsequência humana, cujo magnetismo, para tais assembleias e, portanto, para a agremiação que tais coisas permite, atrairá bandos de entidades hostis e malfeitoras do invisível, que virão a influir nos trabalhos posteriores, a tal ponto que poderão adulterá-los ou impossibilitá-los, uma vez que tais ambientes se tornarão incompatíveis com a espiritualidade iluminada e benfazeja. Um centro espírita onde as vibrações dos seus frequentadores encarnados ou desencarnados irradiem de mentes respeitosas, de corações fervorosos, de aspirações elevadas, onde a palavra emitida jamais se desloque para futilidades e depreciações, onde, em vez do gargalhar divertido, se pratique a prece, em vez do estrépito de aclamações e louvores indébitos, se emitam forças telepáticas à procura de inspirações felizes. E ainda, onde, em vez de cerimônias ou passatempos mundanos, cogite o adepto da comunhão mental com os seus mortos amados ou dos seus guias espirituais, um centro assim, fiel observador dos dispositivos recomendados de início pelos organizadores da filosofia espírita. Será detentor da confiança da espiritualidade esclarecida, a qual o elevará à dependência de organizações modelares do espaço, realizando-se então em seus recintos sublimes empreendimentos que honrarão os seus dirigentes dos dois planos da vida. Somente esses, portanto, serão registrados no além-túmulo como casas beneficentes ou templos do amor e da fraternidade, abalizados para as melindrosas experiências espíritas, porque os demais, ou seja, aqueles que se desviam para normas ou práticas extravagantes ou inapropriadas, serão no espaço considerados meros clubes onde se aglomeram aprendizes do espiritismo em horas de lazer. Ora, convinha a programação por mim estabelecida a respeito do caso Leonel e os judeus, que estes últimos iniciassem no próprio ambiente do centro já mencionado o seu aprendizado mais urgente, visto que muito prejudicados se encontravam eles pelo acervo de 4 séculos de hostilidades, para que os removêssemos tão subitamente para o espaço, a despeito das possibilidades que tínhamos de fazê-lo. Aliás, o seu embrutecimento vibratório, a exiguidade da sua visão espiritual, que não perceberia senão formas pesadas,
se adaptariam melhor ao sistema físico humano, enquanto que, no além, nos seriam necessárias materializações muito penosas, a fim de que nos fizéssemos devidamente compreendidos. O ambiente no núcleo espírita em que se desenrolava o feito em apreço prestava-se ao magno serviço. Não se ouvia repercutir ali, nas vibrações distendidas, o eco da maledicência e tampouco do comentário. Não retinia o som do gargalhar, nem as trepidações insulsas de cenas e acontecimentos próprios do mundo. Não se retratavam em sua atmosfera nenhuma outra cena ou nenhuma sequência de palavreado que não fossem a proteção ao sofredor, o consolo a um desencarnado em confusões, a assistência paternal aos desvalidos da fé e da esperança. Resolvi, por isso mesmo, que meus pupilos do momento habitassem temporariamente aquele centro, nos exemplos e ações de cujos trabalhadores encarnados e desencarnados se instruíssem quanto à verdadeira significação da doutrina do Cristo, pois até então, para eles, o cristianismo seria perseguições e rapinagem, ódio e assassínio, sangue e corrupção. Fala-nos do grande Rabboni, teu amigo, que concedeu asilo e proteção à nossa Esther e que acolhe perseguidos e desgraçados como nós. Solicitava o velho Timóteo ao meu assistente Roberto, passados que foram os transportes de satisfação pela visita de Esther. Sim, falarei dele, meus caros amigos, ou alguém mais abalizado do que eu, porém mais tarde. De início, apreciareis e deduzireis, vós mesmos, dos seus ensinamentos, por meio das ações de discípulos seus que, como homens que ainda são, dirigem e movimentam esta associação terrena em cuja sede vos encontrais hospedados. Esther e eu, embora não residindo aqui, permaneceremos às vossas ordens, vigilantes para vos atendermos em quaisquer esclarecimentos necessários. Mas creio será inútil, pois melhor analisareis o valor da doutrina deste grande mestre, observando o labor dos seus discípulos que nela se orientam e disciplinam. E assim foi que, com efeito, durante 6 meses, habitando aquele centro de fraternidade, o Dr. Timóteo do século XVI e seus filhos assistiram às curas de paralíticos e de obsediados, realizadas em nome e pelo amor de Jesus Cristo Nazareno, por meio daquele grupo de médiuns a quem nós, os do invisível, tínhamos o dever de acionar. Contemplaram e admiraram a dedicação abnegada, diária, de um serviço de assistência a enfermos do corpo e da alma, sem esmorecimentos, sem queixas nem reclamações. Antes, sob a irradiação de sã ternura de coração e da sublime alegria daquele que já vislumbra em si mesmo as alvoradas do reino de Deus. Assistiram às doces tarefas da fraternidade se distenderem até o invisível, no socorro a obsessores, a suicidas, a corações endurecidos no mal, como a desesperados e tristes que vagueiam pelos planos invisíveis sem força para a emenda. Viram o órfão socorrido, o mendigo acalentado na sua miséria, o presidiário assistido no seu tugúrio, esclarecido na sua ignorância e esperançado no futuro redentor dentro das próprias lágrimas do opróbrio, o faminto saciado, o abandonado encaminhado ao trabalho honroso, a decaída retornando ao dever, o ignorante orientando ao caminho do aprendizado compensador. E tudo isso realizado sob o critério da doutrina do grande mestre do cristianismo. Visitando, porém, a intimidade do lar de cada um daqueles médiuns que contribuíam para a melhoria da sua própria situação, constataram que suas vidas eram consagradas ao honesto cumprimento dos deveres sociais e profissionais,
dedicadas ao bem e ao respeito do próximo em qualquer setor. E ainda que sofriam, oravam e se resignavam certos de melhor futuro. E se eram ofendidos por inimigos gratuitos, poderiam sofrer e chorar em silêncio, mas sem blasfêmias nem revides vingadores, porque o perdão era tão fácil e espontâneo naqueles corações como o sorriso nas faces da criança. Nem uma palavra insultuosa ao próximo jamais ouviram, nem uma declaração ou intriga, nem uma apropriação indébita, nem um perjúrio, nem a maledicência, nem o abuso e o vitupério. E tudo isso eles também analisaram e compreenderam que era a verdadeira educação fornecida por aquela doutrina cristã que eles haviam conhecido falseada no século XVI, mas que agora se surpreendiam de vê-la praticada em espírito e verdade, em nome do grande Rabboni, seu fundador, cujo nome descobriram pelos ensinamentos desses seus discípulos. Era Jesus Nazareno. Sim, Jesus, ben José de Nazaré, mas nascido na Judéia, na cidade de Davi, exatamente o Messias anunciado pelos profetas de Israel. E como ele, Timóteo e seus filhos, perseguido pelas hienas clericais até o desespero do suplício e da morte forjada pelos interesses pecaminosos dos homens. Durante o espaço de tempo que ali passaram, assistiram graves e quedos, acomodados entre a assembleia de ouvinte, como quaisquer encarnados ao estudo e à oratória espírita e evangélica. E nós, então, acionando a técnica do laboratório do mundo invisível, criávamos para os seus entendimentos, valendo-nos do poder da nossa vontade, os panoramas expostos pelos oradores e explicadores, panoramas que eles passavam a ver como em cenas teatrais ou cinematográficas, pois que as vibrações dessa casa de comunhão com o alto, por se conservarem imaculadas, facilitavam a delicadeza e a eficiência do melindroso sublime trabalho. Um curso eficiente, pois, de legítimo cristianismo e de filosofia espírita, levaram a efeito os antigos hebreus por meio de tais processos, visitando ainda outras agremiações merecedoras da nossa confiança e observando outros tantos adeptos fiéis às recomendações do Consolador. Pela mesma época, outros sim, foram-lhes demonstrado em aprendizado por dolorosa, mas grandiosa exposição de retrospecção da memória, exame consciencial dos arquivos mentais, os antecedentes do drama terrível de Lisboa. Aboabe e filhos haviam existido em Jerusalém ao tempo dos primeiros cristãos, como autoridades judaicas e romanas, exercendo então sobre os inofensivos adeptos do cristianismo nascente atrocidades análogas às que tantos anos mais tarde vieram a experimentar. Por sua vez, sob as garras da Inquisição de Portugal. Então, compreendendo claramente a lógica dos fatos ou a lei de causa e efeito, humilharam-se, reconhecendo o erro em que incorriam havia séculos e, desfeitos em lágrimas de sincero arrependimento, renderam-se à evidência da irresistível doutrina do amor, do perdão e da fraternidade, que, desde os dias longínquos do Calvário, irradia redenção para a sucessão dos séculos, e constataram, assim, que aquela fé clerical, que sob os auspícios do santo ofício de sacrílega memória, se pretendeu impor pela crueldade da violência, longe estava de se assemelhar às blandiciosas lições daquele doce Rabboni que recomendavam aos seus discípulos: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Quanto a Leonel, que desde 4 séculos vem espiando as tenebrosas consequências dos seus crimes de inquisidor-mor,
presentemente arrependido e lamentando o passado, encontra-se em vias de ressurgimentos gerais para a definitiva regeneração, disposto aos mais severos testemunhos exigidos pela consciência para a própria reabilitação. Seus trajetos pelas estradas do futuro, tais como os de sua filha Alcina, o antigo João José, espião de Azambuja, serão ainda ásperos, visto que, ao demais, o suicídio por obsessão não os isentou de responsabilidades, pois se houve efetivamente sugestões externas impelindo-os ao feito macabro, estas, no entanto, lhes não tolheram a possibilidade de raciocinar para se defenderem, arredando-as, o que não fizeram porque realmente preferiam as paixões arrasadoras do mundo ao suave contato mental com o amor de Deus por meio da prece, que lhes teria fornecido forças de resistência contra a tentação. Prontos se encontram ambos, mas agora, sinceramente, a estreitarem nos braços definitivamente aqueles pobres judeus que outrora lhes franquearam, confiantes à intimidade do lar doméstico, esperando da sua honradez pessoal o mesmo respeito e consideração idêntica. E o farão, afirmaram ambos, em momento solene de certa reunião do mundo invisível, em presença de instrutores dedicados, por amor daquele eterno Deus, cujas leis protetoras lhe forneceram ensejos novos de resgate e reabilitação dos crimes passados. Acrescentarei, finalmente, que o antigo rabino Timóteo Aboab, já reencarnado nos dias atuais, receberá em seu futuro lar conjugal, como filhos de um consórcio legítimo, além dos seus mesmos 3 filhos de outrora, em novas experiências de reabilitação e progresso, também aquele pobre Leonel e sua filha Alcina, aos quais impeliu ao suicídio por meio de um constante e sistemático trabalho de obsessão simples e ignorada. E assim sendo, terá de arcar com as provações e as responsabilidades de pai carnal daqueles que renascerão envoltos no angustioso complexo oriundo do suicídio. E Joel, Saulo e Rubem serão por isso mesmo irmãos consanguíneos daquele que foi o terrível Azambuja de sinistra memória, como daquele ignóbil João José, os quais, porém, se vêm redimindo lentamente por meio dos penosos, mas eficientes serviços expiatórios concedidos pela lei divina da reencarnação. Assim é, meus caros amigos, que o conhecimento legítimo da doutrina espírita, como a boa e lúcida prática da mediunidade, resolvem problemas seculares, pois não esquecereis de que foi por intermédio da mediunidade bem orientada, à luz do Evangelho do Cristo e sob o rigor da ciência transcendental, que os Aboabes se encaminharam para a regeneração individual, e que a família de Leonel, igualmente convertida sob orientações espiritistas, obteve forças e ensejos para o único alvo que lhe caberia atingir, a fim de lograr serenidade para progredir moral e espiritualmente. Isto é, o amor e o respeito às soberanas leis de Deus.